Shalom a todos, shalom irmãos e irmãs. Eu bendigo o Senhor por este tempo que Ele permite e eu gostaria que pudéssemos partilhar um pensamento juntos, um pensamento que o Senhor colocou no meu coração, no que diz respeito ao seu corpo, os membros do seu corpo, a função dos membros e a unidade que há no corpo do Mashiach. E vamos ver uma passagem no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos 12, no versículo 4 a 5. Pois, como nós temos muitos membros num só corpo e que todos os membros não têm a mesma função, assim, nós que somos numerosos, somos um só corpo em Mashiach, mas cada um individualmente, membros uns dos outros. Aleluia. Então o apóstolo Paulo envia uma carta aos cristãos de Roma e ele lembra algo muito importante, é que num só corpo há vários membros, mas todos estes diferentes membros não têm a mesma função. E é verdade que no corpo humano, por exemplo, temos vários membros, mas todos os membros não têm a mesma função, não têm o mesmo papel. E se estes diferentes membros não desempenham mais o seu papel, haverá uma disfunção no corpo, uma deficiência, até ver a morte. Eu tenho necessidade do meu cérebro para funcionar. Por exemplo, se o meu coração não desempenha mais o seu papel de bombear o sangue, isso arrasta a morte. Se as minhas mãos não respondem mais, isso traz uma deficiência. Então, vem, irmãos e irmãs, então o Senhor na criação também cria cada coisa, cada elemento da criação por um objetivo, para um papel bem preciso e deve preencher a sua função. Por exemplo, o Sol deve preencher a sua função de nos dar o calor, a sua luz. As árvores também devem desempenhar a sua função. Sem as árvores, por exemplo, não temos mais oxigênio. Sem a luz do Sol e as árvores, não há oxigênio. Se as árvores não desempenham mais a sua função, é complicado na Terra. Cada elemento da natureza, cada elemento da criação de Elohim tem um papel bem preciso. E nós que somos também as suas criaturas, também temos um papel bem preciso. E no corpo de Mashiach, nós que somos membros do corpo de Mashiach, como diz o apóstolo Paulo, temos também um papel bem preciso, uma função que nós devemos todos, ou seja, cada um, ter e preencher para o bom funcionamento do corpo, para que o corpo não esteja em deficiência. Aleluia. E gostaria que pudéssemos estudar precisamente a natureza, e o Paulo diz também no capítulo 1, no livro de Romanos, aos cristãos de Roma, que o poder de Elohim se vê na sua criação, na natureza. E ao estudar a natureza podemos nos dar conta que Elohim existe, que Ele é todo-poderoso, e aprendemos melhor a descobrir até o Criador. E o Senhor, durante a sua passagem pela Terra, falava muito da natureza, e dando um exemplo, as árvores. Salomão, o rei Salomão, que estava pleno de sabedoria, falou também muito da natureza, nomeadamente dos insetos, das formigas, nas quais há muita sabedoria, muita instrução pela sua maneira de viver, operar, trabalhar, na sua coletividade, coesão. E gostaria justamente que pudéssemos também partilhar sobre um inseto, as abelhas. Então, por que as abelhas? Porque, como se diz frequentemente, se não há mais abelhas, não há mais vida, porque elas trabalham para a polinização. A polinização é o que nós chamamos de a fecundação das flores. É, na verdade, a transferência de pólen de uma flor para outra flor, e as abelhas ocupam-se disso, de polinizar, fecundar as flores.
E maioritariamente a maior parte das nossas árvores frutíferas e os legumes, as árvores também das quais temos o oxigênio, provém da polinização das abelhas. E porquê falar das abelhas? Porque falamos do corpo de Mashiach, um só corpo e vários membros, e vamos ver que no funcionamento deste inseto, que são vários membros, mas um só corpo que representa a colmeia, e cada membro desempenha um papel bem específico. As abelhas, em função da sua idade, preenchem funções diferentes. É um inseto muito estruturado, muito organizado. Então, uma colmeia organizada da seguinte forma: numa colmeia há uma rainha. Uma rainha pode colocar até 2.000 ovos por dia, é cerca de um ovo por minuto, e é muito. E de seguida, todas as outras fêmeas da colmeia são chamadas de operárias, e elas trabalham, na verdade. Daí o nome operária. E de seguida, há também alguns machos que se chamam zangões. E o seu papel, o papel deste macho é de fecundar a rainha. Então é um pouco assim a organização de uma colmeia. Então guardai bem no espírito, irmãos e irmãs, que as abelhas que vão colher o pólen, é através destas abelhas que nós podemos ter as árvores frutíferas. Então as cerejas que nós gostamos tanto, os pêssegos e vários frutos, legumes, é também pelo trabalho, essencialmente pelo trabalho deste pequeno inseto que é a abelha. Então, para além de produzir o mel ou a cera, também podemos aprender muito, e o Senhor pode nos instruir muito pela sua vida. E ela vive geralmente entre 3 a 7 semanas, é um tempo curto. Na primavera, no verão, a sua vida é de 3 a 7 semanas, e no inverno é um pouco mais longo, entre 2 a 3 meses que ela pode viver. E as abelhas são reconhecidas por um trabalho sem relaxar, ou seja, são verdadeiras operárias, elas trabalham, mas trabalham de uma forma organizada. Então, ao longo das suas vidas, as abelhas terão diferentes funções no seio da colmeia, e isso é em função da idade. E quando uma abelha vem ao mundo, quando ela nasce, então vamos dizer de 0 a 5, 0 a 4, 5, 6 dias, ela é o que chamamos de abelha faxineira. Então quando ela vem ao mundo, ela começa um estado, é o estado de limpeza. E é necessário compreender, irmãos e irmãs, que as abelhas que vemos lá fora, quando elas estão a colher o pólen, ou quando elas vêm junto de nós, ou quando elas procuram alimentar-se, antes que elas cheguem a esse estado, ou antes que tu a possas ver lá fora, ela primeiro viveu diferentes etapas da sua vida no seio da colmeia, e ela passou primeiro por diferentes estados, diferentes trabalhos no seio da colmeia. Ela não pode ser diretamente polinizadora, ela foi formada ao longo da sua vida para tornar-se a polinizadora que nós vemos lá fora. Então, a faxineira, o primeiro estado da sua vida, ela ocupa-se de limpar os alvéolos, limpar as células das futuras larvas. Então, vamos dizer o futuro alojamento das larvas, os novos ovos que a rainha coloca cotidianamente. Então elas preparam isso, elas limpam, elas vão limpar até toda a colmeia assim. E o objetivo é de limitar as doenças, as patologias, pois há certas patologias que podem tocar as colmeias, afetar, infectar as abelhas, certas bactérias, e elas ocupam-se da limpeza. Então veem que se já no primeiro estado da sua vida, na sua função, no seio da sua organização, se esse estado é desleixado, se as faxineiras não fazem o seu trabalho, se elas não desempenham o seu papel, haverá problemas no seio da colmeia.
As doenças vão introduzir-se, proliferar no seio da colmeia. E depois deste estado de faxineira, então depois destes 5 dias de vida, ela passa ao estado de ama. Então, antes de se tornar ama, elas primeiramente eram faxineiras. O papel de ama consiste em alimentar as larvas. Então, estas abelhas vão alimentar as larvas e, sobretudo, a rainha. Vão ocupar-se em alimentar a rainha e alimentar os ovos, as larvas. E é o seu trabalho durante alguns dias ainda. E vamos dizer, para compreender melhor, todos os 5, 6 dias elas mudam de trabalho, mudam de papel. E depois deste estado de ama, depois destes dias passados na formação de ama, elas tornam-se abelhas construtoras. E, na verdade, as abelhas construtoras, neste estado da sua vida, elas vão secretar a cera da abelha, e são estas abelhas neste estado da sua vida que vão secretar a cera que vai ser utilizada por estas abelhas para construir os alvéolos. E os alvéolos são o lugar onde elas colocam os futuros ovos, as diferentes larvas que a rainha vai colocar, mas é também nestes alvéolos que é armazenado o mel e o pólen. Então elas ocupam-se em construir este espaço. Se não há construtoras, a colmeia também não se pode desenvolver, haverá um problema. Mas vocês veem que uma abelha que acaba de nascer, uma recém-nascida, um bebê espiritual, não se pode tornar automaticamente, diretamente, construtora, sem passar por diferentes etapas previamente, diferentes formações. E depois deste estado de construtora, ela tornar-se-á o que chamamos de abelha ventiladora. Uma abelha ventiladora, na verdade, é uma abelha que, com as suas asas, ela vai bater as asas simplesmente para regular a temperatura no seio da colmeia. E depois deste estado, ela será armazenista ou magazineira. E neste estado ela recebe o néctar da parte das abelhas forrageadoras. Elas vão receber o néctar e armazená-lo nos alvéolos. E na verdade são estas abelhas que fazem o que nós chamamos de mel. São elas que trabalham na transformação deste néctar e a fazer o mel. Um grande papel. Mas é um papel que se faz nos bastidores, não é aos olhos de todos, nos bastidores. E depois deste estado, depois de passar por estes diferentes estados, trabalhos, estas diferentes formações, a abelha tornar-se-á o que nós chamamos de guarda. Ela ocupa-se em defender a entrada da colmeia. Ela afasta os intrusos. Nos intrusos há vespas, vespões, abelhas que são provenientes de outras colmeias. Estas guardas podem controlar as outras abelhas pelo seu odor e podem afastar os estrangeiros, podem sacrificar-se, irmãos e irmãs, porque sabem que quando uma abelha pica e perde o seu ferrão, ela morre. Então elas podem sacrificar-se para proteger a colmeia, para proteger a entrada da colmeia. Então, compreenderam? Esse é o papel de um sentinela. E viram, entre as abelhas também há sentinelas. Ora, Elohim também tem no seu corpo sentinelas. E vemos ainda o que é um sentinela, o papel de um sentinela. Devemos impedir, as sentinelas devem advertir para que o inimigo não entre, porque sabem que o inimigo apenas vem para roubar, matar, destruir. Que o Senhor possa despertar os seus sentinelas. E de seguida, o último estado da sua vida, a abelha torna-se forrageadora. Essas são as abelhas que nós temos o hábito de ver lá fora.
E aqui, neste estado, a abelha, ou seja, é o estado mais perigoso na vida de uma abelha porque ela sai da colmeia e está exposta aos perigos de fora. E o perigo são as intempéries, diferentes predadores entre as abelhas podem perder a vida simplesmente. Há vespas, vapões, é o perigo lá fora, mas elas vão trabalhar no exterior e podem fazer várias idas e voltas, vários quilómetros para colher o pólen. E é dito que podem polinizar mais de 1000 flores por dia e elas trabalham, irmãos e irmãs. Então vem na colmeia a mentalidade deste pequeno inseto é trabalhar para o corpo. Não há egocentrismo, não há egoísmo. As abelhas trabalham para o corpo, para a sua colmeia. Na verdade é um interesse coletivo que interessa entre elas. E veem que na Igreja do Senhor hoje nós temos o inverso. Há o eu, cada um quer existir. E aí está porque é que o corpo não funciona, porque é que há muitas deficiências. Porque as pessoas não querem mais desempenhar o seu papel e ficar no seu lugar e ficar unicamente no seu papel. Querem mais. E imaginam, no primeiro estado de uma abelha, a faxineira, e alguns dias, imaginem se ela se quisesse tornar diretamente missionária, uma forrageadora. Ela não foi formada, não passou pelos diferentes estados e vai, enquanto missionária, expor-se aos perigos. E aí ela vai morrer diretamente, porque ela não foi experimentada. Aleluia. Então vem que no corpo do Senhor, no corpo de Mashiach, nós devemos pensar na utilidade comum. Não nos devemos devorar uns aos outros, como diz o apóstolo Paulo. Devemos trabalhar, colaborar como estas abelhas colaboram entre elas. E numa colmeia veem que cada tarefa, tão pequena que ela possa ser, é importante para o equilíbrio. Para o equilíbrio global, para o equilíbrio da colmeia. Nenhuma abelha se deve minimizar. E tu, irmã, será que tu te minimizas? Se tu te minimizas, é porque ainda não compreendeste que Elohim te deu um papel e um papel importante. E conhecemos os versículos das Escrituras que dizem que cada membro é importante, mesmo os pés são importantes, mesmo se não têm as mesmas honras, mas têm um papel. Então tu tens um papel, não podes dizer que não serves para nada, que não tens um papel, mas tu tens um papel a desempenhar na Assembleia do Senhor e no corpo de Mashiach. E a minha oração é que verdadeiramente possamos tomar consciência disso, que o Senhor criou as coisas perfeitamente, que o Senhor conta com cada um de nós e que devemos, na imagem das abelhas, ganhar em maturidade, na disciplina, no rigor, conhecer o seu lugar no corpo. Senão, como vemos frequentemente, caminham uns sobre os outros, são guerras inúteis, porque há muitos egos. E não pensamos para a utilidade comum, não. É centrado sobre si. Pensar no seu ministério, no seu serviço, na sua vida. Mas não no corpo, não na necessidade do corpo, não na necessidade do Mashiach, mas a necessidade de si mesmo. E dizia há pouco que as abelhas trabalham sem cessar, fazem quilómetros por dia e não são preguiçosas. Mas nós cristãos é preciso olhar para nós, a preguiça para a obra do Senhor, podemos arrastar os pés.
E geralmente, no fim de vida de uma abelha, ela morre por esgotamento, ou seja, as abelhas forageadoras que vemos normalmente lá fora, elas acabam por morrer por esgotamento, elas trabalharam tanto que acabam por morrer. E imaginam um pouco? É terrível. E eu vos asseguro, irmãos e irmãs, que nós temos muitas desculpas diante do trono do Senhor para não trabalhar. Nós olhamos para as nossas provas, olhamos para os nossos desertos, e isto constitui bloqueios que nos impedem de fazer a obra do Senhor. Nós damos desculpas diante do trono do Senhor para não trabalhar. Oh Senhor, aide-nous. Oh Senhor, ajuda-nos. As abelhas ocupam-se em alimentar, proteger, preparar também as reservas. Elas preparam reservas para o inverno. Conheçamos o nosso papel. Qual é o teu lugar no corpo? Pois tu tens uma utilidade. E tu deves ter o teu papel, desempenhar o teu papel. Eu vos asseguro, irmãos e irmãs, a igreja está deficiente, há um desfuncionamento maior e nós o vemos constantemente. E justamente aqueles que querem tomar papéis, funções que não lhes estão destinados, morrem, fazem muitos estragos. Muitos estragos, infelizmente, e as coisas são cíclicas e repetem-se, mas permaneçamos no nosso lugar, guardemos o lugar que o Senhor nos deu no seu corpo, façamos as coisas segundo o Senhor. E eu oro que o Senhor possa verdadeiramente nos dar este amor pela sua obra, este amor pelo trabalho. E viram insetos? Este inseto que é a abelha que trabalha sem se relaxar. E o Senhor dirá que a colheita é grande, mas há poucos obreiros. Um obreiro é um trabalhador que faz um trabalho que é manual. E daí podemos compreender que há dificuldade, a força que se exerce, a energia, o tempo. É um trabalho difícil, duro. Mas a colheita é grande, mas há poucos obreiros e o Senhor procura obreiros de qualidade. Obreiros que não vão trabalhar por si mesmos, mas que vão trabalhar para o Mestre, para o interesse do Mestre, para o interesse do seu corpo. Mas a Igreja faz face a obreiros que querem enriquecer-se, que querem receber honras, que desviam os humanos, que desviam o olhar dos humanos do Mashiach. Que o Senhor possa restaurar verdadeiramente os nossos corações, a nossa mentalidade. Vem porque na criação, as coisas pequenas da criação têm o seu papel. E é por isso que temos um bom funcionamento até hoje, podemos comer os nossos frutos e legumes, mas se a abelha quer fazer greve, eu vos asseguro, irmãos e irmãs, que vai tornar-se complicado. Se uma abelha faxineira se quer tornar uma guarda, ainda que ela não tenha sido experimentada, isso vai ser uma confusão. E é tudo isso. E era este pensamento, irmãos e irmãs, esta pequena partilha que o Senhor me tinha colocado no coração e que Elohim nos ajude. Ninguém é perfeito, mas a Igreja deve despertar-se e tomar consciência que o Senhor não faz nada em vão. O Senhor, tudo o que faz é pensado, refletido, e tudo o que Ele faz é bom, perfeito. E se Elohim te tocou, se tu te tornaste o seu discípulo, tu tens um papel a desempenhar e tu darás contas da tua vida passada sobre a terra.